Graça e paz do Senhor Jesus. Gênesis 22:2 diz assim: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Palavra de Deus que está em que está em Gênesis, né? Esse foi um pedido que Deus fez a Abraão, um pedido muito difícil, algo que assim Abraão nunca imaginou na vida que teria que executar, algo que ele nunca imaginou que deveria, estar em obediência ao Senhor. Esse foi um pedido impressionante, porque Isaque era o filho da promessa de Abraão. E o que Abraão respondeu? Numa obediência imediata, na manhã seguinte, ele começou a sua jornada com 2 servos, um jumento, o seu amado filho Isaque, com a lenha para o holocausto. Sua obediência inquestionável ao comando aparente, confuso de Deus, deu a Deus a glória que ele merece e nos deixou um exemplo de como devemos glorificá-lo. Por que Deus faz certas coisas quando o resultado pode ser desastroso? Às vezes a gente se questiona, Por que Deus criou os anjos sabendo que muitos iriam se voltar contra ele? Por que Deus disse a Adão e Eva para não comerem da fruta, do fruto da árvore, sabendo que eles iriam desobedecer? Então, em tudo Deus está no controle. Ele já sabe o fim das coisas. E nesse momento ele pede a Abraão que leve o seu filho Isaque para sacrificá-lo como uma oferta agradável e suave ao Senhor. E o que Abraão fez? Prontamente o obedeceu. Agora, por que Deus faz isso? Porque Ele sabe da nossa vida, Ele que criou cada um de nós. A sua perfeita vontade, no seu devido tempo, é a forma com que Ele é glorificado. Lá em Isaías 14:24 diz, que o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mais adiante em Isaías 48:11, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não darei a outrem. Então Deus está no comando da minha vida, da sua vida e de todos os seres da terra. Deus usou a fé de Abraão como um exemplo de que fé é o único caminho para se achegar a Deus. A sua bondade, a sua misericórdia é digna de confiança e nos deixa exemplos a seguir. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim, que creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Aleluias. Abraão, exemplo de fé, exemplo de vida, de confiança e um grande seguidor e amigo de Deus. A justiça foi creditada a Abraão. E essa mesma justiça também nos é acreditada quando recebemos pela fé o sacrifício que Deus providenciou pelos nossos pecados, sacrifício esse chamado Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias! Esse é o nosso querido e amado Jesus, que veio para redimir nossos pecados, nos salvar, nos curar, nos libertar de nós mesmos. Olhemos para a cruz está vazia, Cristo está vivo, Ele ressuscitou e Ele é por nós, então quem será contra nós? Aleluia! A história do Velho Testamento sobre Abraão é a base do ensino do Novo Testamento, sobre essa oferta de sacrifício do Senhor Jesus na cruz pelo pecado da humanidade. Jesus disse, muitos séculos depois, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia
e viu e alegrou-se. Lá em João 8,56, Jesus falando de Abraão. Por quê? Porque Deus tem um plano. Deus tem um plano na nossa vida e começou lá atrás, milhares de anos atrás, antes da vinda de Jesus, que já tem mais de 2000 anos. Podemos glorificar o Senhor com isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra está em João 3, São João 3,16. Então, Isaac, o filho de Abraão, também agiu em obediência ao seu pai, em se tornar um sacrifício. Assim como Jesus agiu em obediência ao seu pai, ao seu Deus, ao nosso Deus. Jesus orou: meu Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Essa palavra está escrita em Mateus 26:37. Então, sobre a ressurreição, Jesus sabia que seria ressurreto, que teria que morrer para depois ressuscitar. E vemos aqui então Isaac como símbolo e Jesus em realidade. Naquele tempo, Isaac, ele simbolizou um sacrifício que Deus não permitiu acontecer, mas Abraão tinha tanta fé e era tão próximo de Deus que talvez ele pensasse: se eu sacrificar meu filho, Deus há de ressuscitá-lo. E em nossas vidas, o que devemos sacrificar? Precisamos sacrificar muitas coisas. Pensamentos, sentimentos, atitudes. Não crendo que Deus vai ressuscitar, mas que Deus fará algo melhor, restituirá muitas vezes mais coisas que porventura venhamos a perder. Então, pela fé ofereceu Abraão, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Imagina, você esperou anos por receber uma promessa e de repente ter que sacrificar essa promessa. Só tendo muita fé no coração e temor no Senhor para cumprir com a ordenança dessas. Aí, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o seu filho amado. Aleluia. E sobre Jesus, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:4. Então vamos crer, vamos seguir nesta fé de que Jesus ressuscitou, assim como Abraão teve que fazer um sacrifício. Deus sacrificou o seu Filho único em nosso favor. Precisamos crer nessa palavra, nessa ligação entre Isaac e Jesus, que Deus tem nos ensinado o caminho, que este é o plano perfeito de salvação na minha e na sua vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício ali que Abraão foi levado a fazer e o Senhor não permitiu, Pai, a conclusão daquele sacrifício, porque o Senhor tinha um plano muito melhor, muito maior, séculos depois, que foi consumado, que hoje é consagrado e que através do Senhor Jesus podemos chegar a Ti. Podemos seguir este caminho, pois Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Que esse caminho, essa verdade, essa vida seja sobre cada um que ouve agora esse áudio, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Sara-nos, salva-nos, converta-nos a Ti. Amém. Seja abençoado com esta palavra. Se possível, compartilhe. Amém? Deus te abençoe.